Bora te atualizar também sobre a situação de Arrhim Assis, presidente do São Paulo, bastante pressionado e criticado dentro e fora do clube. E Roger Machado foi demitido. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do rombo causado pela quarta-feira de eliminação no São Paulo e o projeto para contratar Dorival Júnior. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Super elogiado nas primeiras semanas como presidente do São Paulo, Arrhim Assis vive realidade completamente diferente no tricolor. Dentro e fora do São Paulo, ele é extremamente criticado e a pressão gigante. Dá para imaginar que a chance de reeleição dele em dezembro é praticamente zero. E não faltam motivos para toda essa crítica. Para começar, pela contratação de Roger Machado. Depois, a demissão do técnico gaúcho não foi acompanhada da saída de Rui Costa, o que tem rendido muitas críticas, mas não para por aí. A verdade é que Arrhim Assis não conseguiu se descolar daquilo que vinha sendo feito pelo presidente Júlio Casares. O fato de o São Paulo nem ter apresentado o balancete de seu primeiro trimestre internamente repercute muito mal. Arrhim Assis também não tem acompanhado o time nas viagens fora de casa. Por exemplo, na eliminação contra o Juventude, o presidente não estava em Caxias do Sul, o que lhe rendeu muitas cornetadas. Para completar, é importante registrar que o São Paulo vai de mal a pior na parte financeira e dentro de campo os resultados também não aparecem. Se o Assis tinha alguma esperança de se reeleger presidente em dezembro, essa chance praticamente inexiste, a menos que daqui até dezembro o São Paulo comece a conquistar títulos, o que não parece a realidade. Para tentar melhorar dentro de campo, o São Paulo faz uma força-tarefa para contratar Dorival Júnior. Rui Costa e Rafinha foram a Florianópolis e se encontraram nessa tarde com o treinador que está desempregado. O Dorival já admitiu que topa voltar ao São Paulo e aceita também abaixar um pouquinho da sua pedida em relação aos tempos de Corinthians, onde ele e seus auxiliares custavam R$2.800.000 mensais. Mas é inimaginável hoje pensar que o Dorival seja contratado por menos do que R$2 milhões por mês. São Paulo vai precisar fazer contas e se desdobrar para alcançar tal valor, até porque Roger Machado, técnico demitido depois da eliminação pro Juventude nessa quarta-feira, custava, entre aspas, bem menos, R$800.000 mensais. Só para completar em relação ao tricolor, se a negociação com o Dorival não avançar, Rogério Ceni e Juan Pablo Vojvoda passam a ser alternativos. E o São Paulo teve uma noite de quarta-feira das piores, que causou um rombo gigante e a demissão de Roger Machado. O tricolor perdeu por 3-1 para o Juventude e está fora da Copa do Brasil. Eliminação logo no primeiro mata-mata. São Paulo havia vencido o Juventude por 1-0 em casa. Na partida dessa quarta-feira, Ferreira, que entrou no lugar do Luciano no decorrer do primeiro tempo, com 30 segundos de jogo, acertou a cabeça, a nuca de um adversário, foi expulso e com 1 a menos o São Paulo perdeu por 3-1. A primeira consequência dessa eliminação é o fato de o São Paulo não ter garantido R$3 milhões da CBF, esse é o prêmio aos times que garantem vaga nas oitavas de final. A consequência seguinte, demissão de Roger Machado e mais um prejuízo de R$2.400.000, esse valor equivale à multa rescisória do técnico gaúcho, que ganhava R$800.000 mensais e vai ter direito a 3 meses de salário. São Paulo ainda perdeu a chance de disputar nas oitavas de final o jogo como mandante no Morumbi, e a estimativa é de uma perda de receita de cerca de R$2 milhões. Agora a dúvida é se Rui Costa permanece ou não. Há muita pressão pela demissão do executivo de futebol. Se for demitido, São Paulo vai ter de arcar com uma multa de mais ou menos R$1,5 milhão. Isso sem falar na busca por um novo técnico. O plano A, B e C é Dorival Júnior. Só que o ex-treinador do São Paulo ganhava nos tempos de Corinthians, ele foi demitido recentemente, R$2.800.000. Esse valor inclui Dorival e toda a sua comissão técnica. O Dorival topa voltar ao São Paulo, mas não quer baixar muito essa pedida. Ou seja, o São Paulo corre o risco de ver seus custos com o treinador elevarem de R$800.000 mensais para mais de R$2 milhões por mês. Com a observação importante de que no início da semana o presidente Arrhim Assis havia garantido que não demitiria o Roger Machado porque não existia dinheiro no São Paulo. Essa é a realidade financeira do tricolor, que inicia a preparação para o jogo com o Fluminense sem nenhuma certeza do seu futuro. Nomes de Vojvoda e Rogério Ceni também são especulados, mas surgem como outras alternativas caso não exista avanço nas conversas com o Dorival. Prometo ficar de olho nessa tratativa com o ex-técnico do São Paulo, da seleção e do Corinthians, e qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Só não esqueçam, curtiram o vídeo? Deixem like, se inscrevam no canal e compartilhem nosso vídeo. Abraço, tchau!
E Marcos Antônio vai mesmo ser jogador do Flamengo depois da Copa do Mundo. Nas últimas horas, o craque Neto, em seu programa na TV Bandeirantes, assegurou que o negócio está fechado. O que eu fiz? Entrei em contato com as três partes, com o Flamengo, com o staff do jogador e com o São Paulo. O Flamengo preferiu nem confirmar nem negar. O staff do jogador saiu pela tangente. E a falta de respostas de duas das três partes me levaram a imaginar que de fato a coisa pode acontecer. Vale a lembrança de que na primeira janela de transferências desse ano, o Flamengo fez proposta oficial. E o Marcos Antônio trabalhou nos bastidores para que o negócio acontecesse. Ele queria se mudar para o Flamengo. O São Paulo, muito pressionado pela falta de resultados, cobrança de torcedores, decidiu rejeitar a proposta. Na oportunidade, os clubes até cogitaram dar uma preferência ao Flamengo. Em caso de proposta de outro clube, o Flamengo seria avisado e teria a oportunidade de cobrir. Mas essa prioridade acabou não se confirmando. Tudo porque o São Paulo, para isso, queria contar com o Alan por empréstimo. Você sabe, o volante foi negociado por empréstimo com o Corinthians. Então hoje o Flamengo não tem nenhuma prioridade em relação ao Marcos Antônio. Para completar, faltou a resposta do dirigente são paulino, certo? Essa pessoa com quem conversei do departamento de futebol afirmou que não há nada fechado entre São Paulo e Flamengo. Mas Nicola, e a possibilidade de o Luiz Araújo ser envolvido numa troca? Essa também foi outra especulação das redes sociais. Entrei em contato com o representante do Luiz Araújo e ele tratou a chance de o Luiz ser envolvido numa troca com o Marcos Antônio como impossível. O Luiz Araújo até pode agradar o São Paulo, mas hoje, se não ficar no Flamengo, tem duas propostas mais altas de Atlético Mineiro e Cruzeiro que estão bastante interessados. Só para completar, contar que o Marcos Antônio na atual temporada soma 21 jogos e 3 assistências, está machucado desde 14 de abril, se recuperando de uma lesão muscular. A tendência é que ele dispute ainda algumas partidas antes da pausa para a Copa do Mundo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! E o goleiro Rafael do São Paulo recusou a possibilidade de voltar para o Cruzeiro. Esse contato aconteceu algumas semanas atrás, pouco depois da lesão de Cássio e da constatação do Cruzeiro de que Matheus Cunha, contratado do Flamengo, não conseguiria vingar como titular. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Rafael que confirmou as tratativas. Ela ainda lembrou que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e Robertinho, preparador de goleiros do Cruzeiro, adoram o Rafael e fizeram esse convite para o jogador de 36 anos de idade, cujo contrato no São Paulo se encerra em dezembro de 2027. Rafael agradeceu o convite, mas decidiu permanecer no São Paulo. Hoje, inclusive, Rafael e seu empresário Fábio Melo trabalham com a possibilidade de uma extensão de vínculo. Apesar dos 36 anos, Rafael ainda pretende jogar por bastante tempo. Rafael que defendeu o Cruzeiro de 2008 a 2019, mas jogou muito pouco porque na época era reserva do goleiro Fábio. Só para completar, registrar ainda aqui Rafael, que não conseguiu cair no gosto de todos os torcedores são paulinos, embora seja reconhecido, também foi procurado pelo Bahia. Mas assim como no caso do Cruzeiro, Rafael rejeitou a possibilidade de deixar o Morumbi. Jean Gomes, boa noite, Nicola, tudo bem? Alguma chance de o Arboleda ser utilizado? Porque o Morato, lateral direito, não está sendo utilizado. Qual a meta para o Botafogo ter que comprar o zagueiro Ferrarese do São Paulo? Essa do Ferrarese é boa, tá, Jean? Eu vou atrás dessa informação. O que eu sei é que a opção de compra do Ferrarese é de 6 milhões de euros. Ricardo Limeira da Silva. Que história é essa de que o São Paulo paga a multa a Dorival, se foi o próprio que impediu a rescisão? Ótima pergunta, a gente vai explicar, Leonardo. Dorival Júnior deixou o São Paulo para trabalhar na CBF. E o São Paulo foi indenizado pela CBF para... Curiosidade, o São Paulo foi indenizado pela CBF por conta da perda do Dorival, e a CBF ainda topou arcar com a contratação, acho que foi o Carpini que sucedeu o Dorival, porque assim, o próximo técnico do São Paulo alegou para a CBF que precisou pagar essa multa para tirar o técnico. Quer ver? Deixa eu só ver se foi o Carpini. Carpini substitui Dorival São Paulo. Lembra que não era um técnico muito conhecido? São Paulo anuncia a chegada de Thiago Carpini como substituto de Dorival. É exatamente isso. Então, sim, o São Paulo perdeu o Dorival, recebeu uma indenização da CBF e logo depois precisou pagar uma multa de R$1 milhão para contratar o Carpini. Essa multa também foi paga pela CBF. E aí a pergunta do Leonardo Limeira é justa. Bom, se o São Paulo foi indenizado, como é que tem multa com o Dorival? Não tem multa. São Paulo devia uma série de coisas para o Dorival Júnior, relacionadas a premiações, a direitos de imagem, a acordos dessa verba rescisória, tá? Dívida de quase 3 milhões de reais, que tem sido paga de maneira bem lenta e gradual. E é por conta desses 3 milhões do Dorival e de multas com o Hernan Crespo,
da primeira e da segunda passagem e do Zubeldia, que o São Paulo hoje tem cerca de 12 milhões de reais de pendências com os seus ex-treinadores. A demissão do Roger Machado vai custar ao São Paulo, caso seja confirmada, mais 3 salários, 2 milhões e 400 mil por mês. Tem uma coisa importante que eu queria lembrar para vocês. Vazou um áudio do Arrimacis falando que o São Paulo não tem condição financeira de demitir o Roger. De fato, é uma realidade. Mas se o time for eliminado pelo Juventude amanhã, eu duvido que exista clima para o Roger continuar. Eliminação para um time da segunda divisão, logo no primeiro mata-mata, seria algo muito complicado. Mas nesse contexto do Roger caindo, o São Paulo vai ter dificuldade em encontrar um outro técnico. Lembrando, o Roger custa 800 mil mensais. Ele é a comissão, né? O Dorival ganhava no Corinthians algo entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais. Eu ouvi de uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians que o valor era de 2 milhões e meio, eu ouvi do presidente Stabile que o valor chegava a quase 3 milhões de reais, e o Assis disse que conversou com o pessoal do Corinthians e recebeu a notícia de que o pacote Dorival no Corinthians era de 2 milhões e 800 mil. Algo que o São Paulo não tem condição de pagar, tá? Então, dá para dizer que o Dorival, por conta dessa questão financeira, ficou distante, ainda que o Roger caia. E, por exemplo, o Rogério Ceni, que vive sendo especulado. O Rogério tem decisão na Copa do Brasil, né? Confronto contra o... Ele é do Bahia, ele perdeu por 3-1 em casa para o Remo e agora decide em Belém, precisando vencer por 2 gols para levar a decisão para o pênalti. Existe uma especulação de que, em caso de eliminação do Bahia, o Rogério possa cair. O Rogério ganhava lá atrás no Bahia 1 milhão e 200 mil por mês. É possível, inclusive, que ele tenha tido reajustes salariais nesse período, ou seja, o Rogério ganha bem mais do que o Roger Machado hoje. Silmar Lima. Boa noite, Nicola. É verdade que o Marcos Antônio está fechado com o Flamengo? Vou até mandar uma mensagem para o empresário dele. Eu não tenho essa informação, não. Eu sei que na janela da metade do ano, do início do ano, houve uma vontade grande do Marcos Antônio e do seu staff de fecharem, tá? Eu ouvi de uma pessoa do staff do Marcos Antônio que seria uma coisa bacana para ele, seria uma coisa bacana para o São Paulo, mas o São Paulo recusou a proposta, tá? Estou até procurando aqui, escrever por aqui, já achei, porque no web WhatsApp ele não consegue baixar todas as mensagens, né? Então a gente procura pelo celular e depois manda por aqui. Vou escrever rapidinho, aí a gente já volta a responder perguntas. Eu estou tentando apurar se o Marcos Antônio avançou alguma coisa com o Marcos Antônio e Flamengo. Avançou alguma coisa nos últimos dias? Mandei aqui, tá? O Rafael Machado, boa noite, Nicole. Essa crise no São Paulo tá braba. Bora explicar rapidinho os últimos acontecimentos? Ontem, Aires de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e o último dos moicanos que apoiava o Júlio Casares, o Outen Aires tinha corria risco de ser suspenso por 120 dias das suas funções como presidente do Conselho Deliberativo. A comissão de ética, formada por 4 pessoas, fez essa recomendação da suspensão por 120 dias do Outen Aires. A votação estava prevista para acontecer nessa terça-feira, por questões jurídicas, ela foi adiada, e ninguém sabe ao certo quando acontecerá. Não por coincidência, o que o Outen fez? Destituiu os 4 membros da comissão de ética. E alegando que eles colocam em risco o futuro do São Paulo, a lisura, a transparência, enfim. E em meio a tudo isso, a consequência é que a comissão de ética que avaliava e investigava uma série de coisas, todas essas investigações e análises foram suspensas. Entre outros casos, 2 eram super importantes, as possibilidades de expulsão de Júlio Casares e de Carlos Belmonte do São Paulo. Marcos Antônio no Flamengo após a Copa, segundo o Neto, São Paulo pede 8 milhões. O Cruzeiro, estou aguardando a resposta, tá? Leonardo Prieto. Nicola, procede que Marcos Antônio no Flamengo após a Copa, segundo o Neto, São Paulo pede 8 milhões. O Cruzeiro pelo Wendel é verdade nisso. Bora falar sobre Marcos Antônio, eu tô checando, tá? Não tenho nada. Sobre o Wendel. O Wendel é um lateral que veio do Porto. Quando ele rescindiu o contrato no Porto, ele ficou livre e conseguiu a promessa do São Paulo de um pacote de 1 milhão de reais, entre salários, direitos de imagem e luvas, tá? É uma operação, ou melhor, é um jogador caro, levando em consideração que ele é reserva no São Paulo. O Enzo Dias é o titular e o Wendel é reserva. O Wendel foi para 12 partidas nesse ano sem nem sair do banco de reservas, tá?
Lembrando que é um lateral que custa R$1 milhão por mês. Então, houve de fato um interesse uma consulta do Cruzeiro. O Cruzeiro fez a consulta para contratar o Wendel, mas até agora não avançou para uma proposta. Cheguei a dizer que o São Paulo não vai criar grandes dificuldades para liberar o Wendel, contrato até dezembro do ano que vem, mas vai querer uma compensação ou algo do gênero. Saiu o primeiro gol da noite, estou contando para vocês sobre Copa do Brasil, a noite de Copa. O Internacional, aos 20 do primeiro tempo, jogando no Beira-Rio, abre o placar contra o Atlético, gol do Borré. Agora, no placar agregado dos dois jogos, Inter 3, Atlético 1. O Inter havia vencido por 2-1, aumenta essa vantagem e vai ficando cada vez mais próximo da classificação para as oitavas e de R$3 milhões de prêmio.